Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. Willie the White Bear had lost track of time. He was getting married to Paula the Black Penguin. The wedding was at 5:00 p.m. It was now 4:45 p.m. "I'm going to be late," he said. He knew Paula would flip out. So he found a taxi and he told the driver to drive fast. "Paula will lose her cool if I am late," he said to the driver. "I got you," said the taxi driver. So the taxi driver drove 120 miles per hour. Willie got to the wedding chapel at 4:58 p.m. Paula was waiting for him. "I would have killed you if you were late," she said. Then she smiled and kissed him. After tying the knot, Paula was very happy. She wanted to have 15 babies. So getting married was a pretty big deal. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. Willie the White Bear had lost track of time. He was getting married to Paula the Black Penguin. The wedding was at 5:00 p.m. It was now 4:45 p.m. "I'm gonna be late," he said. He knew Paula would flip out. So he found a taxi and he told the driver to drive fast. "Paula will lose her cool if I'm late," he said to the driver. "I got you," said the taxi driver. So the taxi driver drove 120 miles per hour. Willie got to the wedding chapel at 4:58 p.m. Paula was waiting for him. "I would have killed you if you were late," she said. Then she smiled and kissed him. After tying the knot, Paula was very happy. She wanted to have 15 babies, so getting married was a pretty big deal. Very good. Então este texto está falando sobre um urso que vai se casar com um pinguim, né? Olha só. Willie the White Bear had lost track of time. Willie the White Bear. White Bear, urso branco, é urso polar, tá? Então, Willie the White Bear, Willie, o urso polar, had lost track of time. To lose track of time significa perder a noção do tempo, né? Aqui lost, passado do verbo lose. Então, had lost, tinha perdido, perdeu, track of time, a noção do tempo. Willie, o urso polar, perdeu a noção do tempo, tinha perdido a noção do tempo. He was getting married to Paula the Black Penguin. He was getting married, ele estava indo se casar, ele iria se casar, né? To get married é se casar. Então, ele iria se casar com Paula the Black Penguin. Com Paula, o pinguim preto, né? Black Penguin, pinguim preto, é uma espécie mais rara de pinguim. The wedding was at 5:00 p.m. The wedding, o casamento, was at 5:00 p.m. Era às 5 em ponto, né? 5:00, 5 em ponto,
p.m. da tarde, né? Você já sabe que os horários a.m. são os horários da meia-noite ao meio-dia e p.m. do meio-dia à meia-noite. Então, o casamento era às 5 em ponto da tarde. It was now 4:45 p.m. It was now, e era agora, 4:45 da tarde, né? O it was now, agora eram 4:45 da tarde. Naquele momento, né, que ele percebeu que ele tinha perdido a noção do tempo, já eram 4:45 da tarde. I'm gonna be late. I'm going to be late. I'm gonna be late, né? Going to, no inglês falado, tem a contração gonna. Então, eu estou indo me atrasar, eu vou me atrasar. I'm gonna be late. Eu vou me atrasar. He said. He said, ele disse. Said, passado de say. He knew Paula would flip out. He knew Paula would flip out. Flip out significa ficar zangado, ficar com raiva, ficar bravo. Então, he knew Paula would flip out. Ele sabia que Paula surtaria, né? A gente fala assim em português quando alguém, né, fica ali com raiva, fica zangado, fica bravo com alguma coisa, surta. Então, he knew Paula would flip out. Ele sabia que Paula surtaria, piraria, né, nesse sentido ali de ficar muito zangada. So, he found a taxi and he told the driver to drive fast. Pelo menos essa questão do surtar, aqui onde eu moro a gente usa bastante, né? A pessoa surtou nesse sentido de ficou com muita raiva ali no momento, ficou zangado, tá? Se soa ofensivo para alguma outra região, eu peço perdão. So, então, he found a taxi and he told the driver to drive fast. Então, he found a taxi. Found é o passado de find, achar ou encontrar. He found a taxi. Ele encontrou um táxi, ele achou um táxi. And he told the driver. E ele disse ao motorista. Told, passado de tell, né? Ele disse ao motorista to drive fast, para dirigir rápido. Paula will lose her cool if I'm late. Paula will lose her cool if I am late. Lose their cool, né? Também significa pirar, ficar com raiva, ficar zangado. É a mesma coisa de flip out, tá bom? Então, Paula will lose her cool. Então, ela vai. Will é um verbo modal utilizado para formar futuro ou formar pedidos e requerimentos mais formais. Então, Paula will lose her cool, né? Ela vai ficar muito brava, ficar muito zangada. If I am late, né? Se eu estiver atrasado, se eu me atrasar. He said to the driver. He said to the driver. Ele disse ao motorista. Driver, motorista. I got you, said the taxi driver. I got you, said the taxi driver. I got you geralmente é utilizado, né, para expressar apoio, suporte. Então, talvez você esteja passando por uma situação muito difícil e alguém vira para você e fala assim, I got you. Tô aqui com você, tá? Tô do seu lado, pode contar comigo. Então, I got you, tô com você, pode contar comigo. Tô do seu lado nessa. Said the taxi driver. Disse o motorista de táxi, ou seja, tô do seu lado, vou fazer o possível para te ajudar. So, então, the taxi driver drove 120 miles per hour. So, então, the taxi driver, o motorista de táxi, né? O taxista, eu tô falando motorista de táxi, o taxista, né? Drove, passado de drive, dirigir. Então, dirigiu 120 miles, 120 milhas, que corresponderiam a mais ou menos 193 quilômetros. Per hour, por hora. Então, o motorista, né, de táxi, o taxista, dirigiu a 120 milhas por hora, ou aproximadamente 193 quilômetros por hora. Foi bem rápido, né? Willie got to the wedding chapel at 4:58 p.m. Willie got to the wedding chapel. Got, você sabe que é o passado do verbo get. E get tem vários usos, né? Conseguir, arranjar, obter, comprar, entender, chegar. Willie got to the wedding chapel. Então, Willie chegou à capela do casamento. Chapel é capela. Então, Willie chegou à capela do casamento at 4:58 p.m. às 4:58 da tarde. Willie got to the wedding chapel at 4:58 p.m. Paula was waiting for him. Paula was waiting for him.
Então, Paula estava esperando por ele. Wait, verbo esperar, aguardar, né? E him, pronome objeto para he. Então, Paula estava esperando por ele. Ou estava ou esperando ou aguardando. I would have killed you if you were late. I would have killed you if you were late. Então, I would have, eu teria, né? Would, verbo modal, utilizado para formar a condicional iria ou para falar de coisas que aconteciam com frequência no passado. Então, I would have killed you. Eu teria matado você, eu teria te matado. Kill, verbo matar. Eu teria te matado if you were late. Se você estivesse atrasado, se você se atrasasse, né? Eu teria te matado, eu iria te matar se você se atrasasse. She said. She said, ela disse. Then she smiled and kissed him. Then, sequenciador. Então, she smiled, ela sorriu, né? Smile, sorri. Então, ela sorriu and kissed him. E o beijou, né? Kiss, beijar. Então, kissed him e o beijou. After tying the knot. After tying the knot. Tie the knot é um jeito de falar se casar, né? Se você for traduzir literalmente, fica atar o nó. Mas é uma expressão utilizada para get married, que é se casar. Então, after tying the knot, depois de se casarem, né? Depois que eles estavam oficialmente casados, Paula was very happy. Paula was very happy. Paula ficou muito feliz. She wanted to have 15 babies. So, getting married was a pretty big deal. She wanted to have 15 babies. She wanted, ela queria, have 15 babies, ter 15 bebês. Então, she wanted to have 15 babies. Ela queria ter 15 bebês, 15 filhos, né? So, então, getting married, se casar, was a pretty big deal. Was a pretty big deal. Ó, deal, sozinho, significa acordo, negócio. Quando a gente fala que something is a big deal, a gente está falando que algo é muito importante. It's not a big deal, não é importante, não é grande coisa. Agora, getting married was a pretty big deal. Então, se casar era algo muito importante, ó, pretty big deal. Lembra que o pretty, além de ser belo, né, também pode ser utilizado como muito. Então, was a pretty big deal era muito importante, era algo muito importante. So, getting married was a pretty big deal. Então, se casar era algo muito importante, né? Era um grande negócio, era algo muito importante, ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, o texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Willie the White Bear had lost track of time. He was getting married to Paula the Black Penguin. The wedding was at 5 o'clock p.m. It was now 4:45 p.m. I'm going to be late, he said. He knew Paula would flip out. So he found a taxi and he told the driver to drive fast. Paula will lose her cool if I am late, he said to the driver. I got you, said the taxi driver. So the taxi driver drove 120 miles per hour. Willie got to the wedding chapel at 4:58 p.m. Paula was waiting for him. I would have killed you if you were late, she said. Then she smiled and kissed him. After tying the knot, Paula was very happy. She wanted to have 15 babies. So getting married was a pretty big deal. Willie the White Bear had lost track of time. He was getting married to Paula the Black Penguin. The wedding was at 5 o'clock p.m. It was now 4:45 p.m. I'm going to be late, he said. He knew Paula would flip out. So he found a taxi and he told the driver to drive fast. Paula will lose her cool if I am late, he said to the driver. I got you, said the taxi driver.
so the taxi driver drove 120 miles per hour. Willie got to the wedding chapel at 4:58 p.m. Paula was waiting for him. "I would have killed you if you were late," she said. Then she smiled and kissed him. After tying the knot, Paula was very happy. She wanted to have 15 babies. So getting married was a pretty big deal. And